Leão, seja muito bem-vindo ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para o mês de julho. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Já vocês vão fazer novo ciclo aí, né? Desejo para vocês muita alegria, muita saúde, muita felicidade. Me comente aqui qual é o teu mês, teu dia do teu mês, né? E vamos lá, vamos para uma leitura aí linda, né, para esse mês de vocês. Vamos lá? Eu vou começar com o oráculo, os arcanos maiores apenas, centro da leitura de vocês. Vamos ver aí o que vem, né, para o mês de julho, Leão. O que temos aqui como centro do mês para Leão, julho. Olha, gente, o diabo, essa carta acabou de cair para Áries, tá? Vamos entender aqui o que está acontecendo, tá? É uma carta que fala sobre a matéria, sobre prazeres, sobre talvez aí até um crescimento material, né, esse mês, mas ela também fala sobre medos, insegurança, cargas, né, pesadas, pensamentos negativos, alguma sensação de aprisionamento, né, uma insegurança de seguir em frente, um medo, né, alguma situação que tu não consegue se desprender também. E aí vem a carta da roda da fortuna aqui, né, no fundo do maço, que fala muito sobre movimento. Acredito que isso aqui vai ser dissolvido, vai ser liberado esse mês, tá? Eu não sei o que tu tá sentindo aí, mas a gente vai ver aqui clarificando essa leitura. Vamos clarificar esse arcano de número 15 e vamos entender aqui o que nós estamos falando basicamente com o leão, tá? Provavelmente, tá, tem alguma situação aí que tá te trazendo aí uma sensação de limitação, tá? Talvez tu tá querendo crescer financeiramente ou se desvincular de alguma situação tóxica, de alguma relação pesada, ou tu tá vivenciando isso. Vamos entender melhor isso, tá? Essa carta fala sobre dependência também, tá? Vamos lá. Clarificando o arcano 15 para o mês de julho. Leão. Clarificando. Gente, olha só. Nós temos o pajem de ouros e o 3 de copas, tá? Bom, o que acontece aqui? A necessidade ou o desejo, tá, de viver em mais leveza. Talvez pode ser no teu trabalho, ou talvez tu tá buscando uma nova oportunidade, tá, de encontrar uma leveza aí que não tá tendo. Essa carta fala sobre pessoas, sobre apoio, né, sobre comemorações, sobre realmente uma fase mais leve. Provavelmente as coisas vão começar a se movimentar para que isso aconteça nesse mês contigo. Eu não sei o que está acontecendo, basicamente, mas dá para ver que existe aí até um certo receio em relação a algumas pessoas que tu te relaciona. Então dá para ver assim, ou tu tá passando por alguma dificuldade em relação às emoções, alguma coisa nesse sentido, tá? E eu vejo o desejo de buscar algo mais concreto, de uma nova oportunidade, de se desvincular dessa situação aqui que tá te limitando. Eu não sei bem o que pode ser, mas me parece que esse mês tu busca ou aparece para ti uma oportunidade, tá, que te traz mais leveza. Tu te afasta desse lugar, tu te afasta desse relacionamento, tu te afasta aqui desse ambiente tóxico, pesado, ou aqui tu trazendo mais leveza pro teu dia a dia mesmo, né, praticando isso de alguma forma, né. Então assim, Cris, eu tô assim numa fase que eu tô pensando muito sempre no pior, sempre vendo o pior cenário. Acredito que esse mês vai ser um mês assim onde tu pratica a leveza, então
trazendo mais, criando oportunidades para o teu dia a dia que te tragam isso, né? Então, aliviando a mente, fazendo meditação, saindo com pessoas legais, se divertindo. Tem uma questão aqui de se divertir também, tá? Vamos entender melhor isso, né? Depois tudo faz sentido, né? Vamos ver aqui qual é para onde esse mês de julho vai levar Leão, tá? Qual é o direcionamento desse mês? Qual é o direcionamento desse mês? Para onde esse mês leva Leão? Três de ouros, tá? Uma carta de parcerias, de colaboração, de pessoas aqui investindo no teu projeto, pessoas te apoiando, te auxiliando, equipe, tá? Existe um crescimento aqui, um crescimento financeiro, alguma coisa nesse sentido. Vamos clarificar isso, né? Talvez aqui alguém que venha te auxiliando, por exemplo, se tu tá passando aí por algum problema de saúde, por exemplo, tá? Com esse diabo, talvez tu encontre os profissionais certos para te ajudarem, entendeu? Também pode ser isso. Tem uma direção aqui, tem uma orientação esse mês. Então, basicamente, eu vejo que, 5 de paus, tá? E o rei de paus. Se existe alguns conflitos aqui em relação a pessoas, a grupos, tá? Me parece que esse mês vai ser um mês assim que as coisas serão dissipadas, serão reorganizadas, tá? Então, dá para ver que dentro de um grupo existe disputa, né? Talvez aqui na área profissional existe muita disputa para conseguir um cargo, tá? O rei de paus aqui falando sobre isso. Ou tem uma pessoa intermediária aqui que é um chefe, alguma coisa assim, que consegue resolver isso da melhor forma possível. Isso te trazendo uma maior segurança, porque ou tu tá passando por uma situação difícil no teu trabalho e tem um chefe que interfere aqui e resolve isso, ou aqui em uma relação a uma disputa, a um grupo de pessoas, parece que tu consegue aqui essa promoção, tá? Tu consegue a colocação que tu tá desejando, tá? Porque nessa história do diabo aqui, ela fala de crescimento financeiro, e o pagenzinho de ouros é uma oportunidade financeira que tu tem na matéria, tá? Vejo tu comemorando isso. Então, para algumas pessoas que estão aí disputando lugar, né, querendo uma vaga de emprego, um cargo melhor, uma promoção, esse mês aí tá bem favorável que tu consiga isso, tá? Porque esse rei de paus aqui é um rei que ele tem muita... Ele é muito ousado, ele tem muita autonomia, então ele faz as coisas acontecerem, né? Parece aqui que Leão tem um poder pessoal muito grande e isso contribui muito para essa situação, tá? Bom, deixa eu ver o que mais que eu posso dizer aqui para vocês. Mas, assim, no contexto geral, assim, a direção desse mês é a resolução desses conflitos, tá? Dá para ver que existe uma orientação, alguém te auxiliando, alguém te aconselhando, ou tu pedindo conselhos para alguém para resolver esses conflitos. Então, seja lá o que for que tu tá passando, eu sinto que vem uma leveza na tua vida, vem uma fase assim muito mais leve, tá? Que te traz segurança. Não sei se tu tá com medo de perder o emprego, alguma coisa nesse sentido, até porque a gente tem aqui a carta da Torre, que fala de desestruturação, então tem aqui um certo medo, um certo receio, ou até um pensamento negativo, que isso pode acontecer, que tu perca a tua segurança, que tu perca a tua estabilidade. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas dá pra ver que isso meio que tá aqui nessa energia. Mas eu vejo que as coisas se resolvem, tá? A gente vai entendendo melhor isso conforme a gente vai abrindo o tarô, tá? Vamos ver aqui um ponto de atenção para esse mês de
Ponto de atenção. Aqui também, gente, sabe o que acontece no sentido pessoal, assim, tá? Direção, me parece que tu consegue acalmar os conflitos internos, as dúvidas, a ansiedade, a exaustão. Existe uma questão de muito forte, assim, interna, que tá te deixando meio desconfortável. Esse mês vai ser o mês, assim, de realmente assumir o teu poder pessoal. Então eu vejo que quanto mais autoestima tu tem, quanto mais certeza de quem tu é, tá, mais tu consegue firmar as tuas bases, tá, tu não permite que o externo te desestabilize, tá, tem essa energia aqui também. O que nós temos aqui para ponto de atenção, né, para esse mês de julho? Leão, ponto de atenção. Olha, e aí vem o Rei de Paus novamente. Então é justamente isso que a gente está falando e precisamos falar mais sobre isso. O ponto de atenção tu não pode esquecer quem tu é, Leão. Tu não pode esquecer o teu poder, tu não pode esquecer a tua autonomia, tu não pode esquecer esquecer quem tu é, no sentido de eu consigo transformar e realizar o que eu desejo. Eu vejo que vocês têm um olhar muito avançado, né, para algumas questões, mas isso acaba ficando no bloqueio, porque ou tu tá deixando que algumas pessoas, alguns ruídos, alguns acontecimentos te abalem as estruturas e tu não tá conseguindo te firmar realmente nessa tua nesse poder pessoal, porque esse rei de paus aqui, gente, é um rei que ele tem muita autoconfiança, é um rei que se tem muita comunicação, fala, faz, articula, age, tem muita ação. E aí com esse diabo, parece que isso meio que tá apagado, isso parece que tu não consegue expor isso. Então, como ele tá na direção e no bloqueio, é justamente isso, eu preciso entender realmente quem eu sou aqui para conseguir o melhor que eu quero para esse mês, tá? Eu não sei se é se posicionar em relação a uma equipe, se é tu liderar, porque esse carinha aqui é um líder, né? Então, é como se talvez tu coordena uma equipe e essa equipe tá gerando aí conflitos e tu não pode esquecer que quem é o líder é tu, por exemplo, entendeu? Pode ser isso para algumas pessoas também, tá? Tô com a leitura coletiva, eu fico falando várias coisas aqui para ressoar com todo mundo, né? O que vem aqui como ponto de atenção clarificado com esse Rei de Paus? Ó, e nós temos o Rei de Ouros e a Justiça, tá? Dois reis, né, como ponto de atenção, realmente, tá? Um medo aqui, eu não sei, para algumas pessoas, de perder a segurança, perder a estabilidade. Se tem aqui uma disputa judicial também entre duas pessoas, tá? Tem uma disputa judicial aqui para algumas pessoas, mas eu vejo que se for isso, tu tá bem orientado aqui juridicamente, tá? A equipe tá trabalhando muito para isso, para que tu consiga aqui realmente ter a vitória em relação a isso. E dá para ver que isso pode acontecer sim, tá? Porque tem uma equipe trabalhando muito em relação a esse processo. Aqui eu acredito que vocês, com esse centro da leitura, centro do mês, né, que é o arcano número 15, vocês estão com muito... Sabe quando vocês, assim, a gente tá travado, a gente não confia no que a gente pode fazer, no que a gente pode produzir, no que a gente pode oferecer? Me parece que é isso, tá? Existe aqui um receio muito grande, até é um receio, é um medo aqui de se expor, um medo de falar. E aqui não, tá? Eu acredito que tu tá aqui... E isso pode te trazer um certo desequilíbrio esse mês, entende? Um certo gerar conflito, gerar insegurança, e isso não pode acontecer nesse mês de vocês. Aqui é como se vocês realmente tivessem que entender
o que vocês podem produzir, o que vocês são capazes de fazer, e não esquecer aqui que vocês estão seguros, tá? É isso que eu vejo. Existe uma certa insegurança, não sei se vocês estão passando por alguma confusão, alguma questão que está relacionada a outras pessoas, tá? E isso está trazendo aqui um certo desconforto para Leão, pode trazer. Tem uma sensação aqui que me parece assim que tem um medo um medo que falte dinheiro, um medo que, entende? Mas uma coisa assim, mais ou menos nesse sentido. Então, o ponto de atenção é tu conseguir equilibrar a tua mente e o teu sentir, né? Tu não pode te desestabilizar aqui, porque existe realmente aqui, gente, um poder pessoal muito forte aqui para isso. A Rainha de Espadas aqui, tem muitas pessoas envolvidas nessa história, tá? Tem muitas pessoas, aqui tem uma questão de justiça com essa Rainha de Espadas, que vai aqui, acredito que as coisas vão se desenrolar, tá? Mas aqui clarifica para mim, sete de copas. Inclusive, tá, a carta da vitória justamente, eu vejo que vocês conseguem resolver, solucionar, sair vitoriosos, porque afinal de contas, tudo que tá te causando medo, aqui com essa carta, existe uma oportunidade de comemoração. Então, aqui é meio que aqui foi um spoiler desse jogo, seja lá o que for que tá passando, tu vai conseguir, tá, superar. E aqui realmente, tá, se é uma batalha bem rígida, é uma batalha, uma coisa bem, com bastante disputa, com bastante desgaste, mas eu vejo que tu tá muito assistido aqui, tá? Existe aqui, tu vai ter até um poder de escolha aqui, cuidado também, para que tu não caia aí em ilusões e aceite propostas ou tome decisões muito baseados aí pelas tuas ilusões, ou pelo caminho mais fácil, ou pelo que parece ser melhor, porque às vezes nem sempre o que parece ser melhor é o melhor, né? Essa carta fala sobre isso, saber escolher. De qualquer forma, eu vejo que tu consegue aqui se sobressair, ter resultados positivos, tá? Ter aqui o respaldo, a notoriedade, a validação, entende? De uma situação aqui. Espero que essa leitura esteja fazendo sentido para vocês, tá? Porque às vezes o que aparece aqui na mesa parece que é muito específico, né, para algumas pessoas. Mas eu espero realmente que eu possa estar ajudando vocês de alguma forma. Bom, vamos lá, né? Vamos ver aqui como é que vai estar o sentir de Leão esse mês. Leão. Que tem aqui como sentir, olha aí, a rainha, a imperatriz. Então, é uma carta que traz muita... eu acredito que depois de todos esses conflitos aqui que vão ser superados, tá? Ó, a torre novamente, dá pra ver que tem uma desestruturação, dá pra ver que o mês, assim, pra algumas pessoas não está sendo... Não é que vai acontecer alguma coisa, eu tô vendo que tem alguma situação que não tá sendo fácil de ser resolvida, tá? Isso está te trazendo um certo aprisionamento, um certo medo. Mas eu vejo que isso também vai se resolver, tá? Não é uma coisa assim que vai ser isso o mês todo, não. Eu acredito, tá, que logo assim lá pelo dia 10 por aí, 7, 10, lá pelo dia 10 as coisas começam a ficar bem melhores para vocês, tá? 6 por aí. Vocês comemorando a abundância. Tem aqui uma questão de pessoas aqui entrando ou iniciando um novo trabalho, um novo projeto. Talvez tu estava com muito medo, até de, por exemplo, e aqui tem uma história assim, ó, eu quero ser X profissional nessa área, tá? Só que existem muitos concorrentes, existe muita disputa. Tá? E a leitura pode ser essa, e aqui acontece o seguinte, se tu tá querendo se destacar, tu precisa aqui entender que tu pode colocar qualquer projeto no mundo, né, o que tu quiser, e que tu vai ter a tua essência, a tua autenticidade, então tu tem que confiar muito em ti,
tem isso aqui também, tá? Tem um crescimento financeiro para algumas pessoas que estão aí muito no ramo de empreendedorismo, tá? Por mais que tu tenha insegurança, medo, achando que tu não vai dar conta, achando que as coisas não vai ser tão fáceis assim, eu vejo que algumas pessoas descobriram um produto, um serviço, alguma coisa que estão pensando em empreender. E se for isto, tá muito positivo para ti. Tá? Muito positivo mesmo. A Imperatriz, ela é uma carta de que lança projetos. O Pagenzinho de Ouros é uma carta que fala de oportunidades financeiras. O Rei de Paus, ele é o empreendedor do tarô, tá? O Três de Ouros fala de equipe, de segurança. Talvez tu não tá conseguindo visualizar isso, tá? Por insegurança, por medo, mas eu vejo para quem tá aí nessa veia empreendedora que vai ter notoriedade, vai ter sucesso. Tá bom? Então tem uma abundância, o teu sentir aqui é um sentir de cuidar mais de ti também esse mês, de nutrir o teu corpo, de cuidar das tuas emoções, de se priorizar, de saber dizer não para as pessoas. Então o teu sentir ele tá muito voltado para isso também, dar limites aqui, tá? Olha aí, Cavaleiro de Paus trazendo um movimento. Realmente, gente, o mês de vocês, por mais parece que existem conflitos, tá? Eu vejo que vocês vão ter ao mesmo tempo, vão ter um progresso, tá? Pessoas aqui se escutando a intuição, investindo, apostando nessa ideia e isso trazendo um movimento de crescimento para a vida de vocês. Existe um movimento nas emoções aqui. Por exemplo, no sentido de eu escuto a minha intuição e eu vou lá e aplico isso na matéria, e isso traz, assim, inicia um novo projeto, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Ó, aqui tem um alerta, tá? Ó, a torre novamente, gente. A coisa tá fácil? Acho que não tá tanto, tá? Talvez aqui até a forma de tu pensar que precisa mudar, tá? E aí o pensar em relação a ti mesmo, tá? Olhar aqui, tudo que tu pode produzir, servir e quem tu é, na verdade, tá? Porque existe aqui um potencial muito grande. Eu vejo que também, tá? Existe nas tuas emoções, assim, uma liberação de uma carga ou de um peso, de uma obrigação, uma responsabilidade, tá? Pode ser em relação à mãe, à família, alguma coisa assim, ou tu é a mãe. Eu não sei se isso está te pesando muito. Eu vejo que esse mês aqui a tendência é que as coisas se acalmem, se resolvam, tá? Eu não sei o que pode ser, mas é tipo um cansaço, uma sobrecarga, uma obrigação. Talvez tu divida isso com algumas pessoas, ou talvez aqui uma situação difícil acabe, tá bom? Também tem isso aqui no jogo. Bom, vamos tirar uma mensagem aqui. Ó, família. Família e transformação. Eu vou aceitar porque tá muito claro para mim aqui que tem alguma coisa familiar aqui que encontra um jeito, encontra uma saída. Existe uma família aqui que está em processo de transformação, esses conflitos aqui podem ser familiares, inclusive, tá? Mas eu vejo que vocês conseguem resolver aqui. Pode ser até uma briga judicial com alguma parte paterna para algumas pessoas, até porque tem o Rei de Ouros aqui, mas eu vejo que vocês conseguem aqui a resolução disso, tá? Eu não sei por que eu vejo isso aqui. Existe aqui uma transformação familiar, não só, tá? Nisso tudo que eu falei, mas uma reorganização familiar, porque nós temos duas vezes a torre aqui. A torre fala de desestrutura, então não necessariamente que tenha aqui, por exemplo, ser aqui um divórcio, alguma coisa nesse sentido, mas pode ser também. Mas é algo que estava tudo muito bom, estava tudo muito tranquilo, e do nada as coisas aqui caem em ruínas. E agora, o que acontece? Entende? Por isso que eu vejo uma mãe aqui um pouco sobrecarregada com algumas coisas, mas eu vejo que as coisas começam a se organizar para o melhor. Então, por mais medo, insegurança que tu tenha, se tu tá passando por isso,
entenda que esse mal, ele não é basicamente para te fazer mal na tua vida, mas é para reorganizar. Nós temos 3 cartas aqui que falam de situações kármicas, tá? A justiça e a torre. A torre sai 2 vezes, então alguma coisa que acontece aqui, até nesse seio familiar, é kármico, é para reorganizar. E eu vejo que isso acaba alguma situação aqui, eu não sei porque que tá muito forte aqui, alguma criança que tem alguma, eu não sei, alguma, que exige assim uma atenção a mais, entende? Uma criança que precisa muito de uma mãe, uma criança que precisa de maiores cuidados, de maior atenção. Tem isso aqui eu vejo que as coisas se encaminham pro melhor, tá bom? Talvez essa questão judicial seja em relação a isso, a questões familiares, tá? Tem muita coisa no jogo de vocês, gente. Como é leitura coletiva, eu preciso falar, né, para que todo mundo aí seja contemplado, mas eu vejo que no final desse mês aqui as coisas se encaminham para o melhor, tá? Tanto na área jurídica, quanto na área familiar, e aqui é uma questão de poder pessoal precisa ser trabalhado, tá bom? O que mais que tem aqui? Cada vez que apontamos o dedo para alguém, estamos apontando 3 para nós mesmos. Não julgues para não ser julgado, tá? Tem uma questão de julgamento aqui, não dá para dizer que não, tá? Eu não sei se isso aqui vai servir para ti, essa frase, ou tu tá aí sendo, né, julgado por alguma coisa. Eu não sei o que pode ser, mas tem isso muito forte aqui. Vamos ver uma runa aqui, tá? Essa runa eu vou deixar lá no nosso clube do Telegram, tá? Todos os links estão aqui embaixo, links oficiais da Luar Holístico, WhatsApp para falar comigo sobre leituras particulares. Tu vai falar comigo, a Luar não tem intermediários, então cuidado com golpes. Lá no TikTok tem uma página aí, uma página plagiando, né, os meus conteúdos aqui do YouTube, cuidado com isso. Não tenho ninguém que fale por mim, a não ser eu mesma. Aqui embaixo estão todos os links que tu precisa, links oficiais, WhatsApp para falar comigo sobre as leituras particulares. Clica aqui no título, tu vai ver ali embaixo, tem vários links, gente. O Telegram, que vai estar essa carta lá, o Instagram, o TikTok oficial, a conta no Spotify, tem muita coisa, tá? Ó, e aqui a gente tá falando de Odala, tá? Prosperidade, bens, família, retirar-se, lar e herança. Gente, eu preciso falar mais alguma coisa? Quem tá passando por isso aí, tá? Justamente essa leitura, ela fala muito sobre isso. E essa disputa que eu vejo aqui em cima pode ser justamente essa disputa familiar. Eu vou botar essa runa, tá? Lá para vocês olharem, tá? E aqui é como se fosse um peixinho, tá vendo? Tu pode escrever essa runa, tu pode desenhar, tu pode usar ela esse mês a teu favor se tu tá passando por isso, tá? Por alguma situação assim. Mas acredito que as coisas, porque essa carta ela vem falando sobre prosperidade, né? Eu quero ler melhor aqui para trazer mais informações para vocês. Vamos lá. Odala, né? Acho que é assim que fala. Eu não sei muito bem falar, mas acredito que é assim como tá escrito. Deixa eu ver aqui qual é a carta aqui. Ai, gente, onde é que tá isso? Acho que é a última, né? Tá bem complicado isso aqui. Esse livrinho tá confuso. Achei, é a última. A penúltima. Aqui, Odal, na verdade, Odal, tá? A palavra certa.
tá? Então ela fala sobre proteção contra danos e bens materiais, e justamente com esse rei de ouros aqui e a justiça, dá para ver que existe um patrimônio aqui em jogo, alguma coisa de segurança, tá? Favorece a aquisição de objetos, atenção ao lar, então existe uma questão aqui voltada para o lar, né? A questão familiar, né? Muito cuidado com isso. E aqui essa carta ela tá ligada a Oxalá e ao As de Paus, então é como se tivesse uma nova oportunidade para vocês, e é justamente aqui dá para ver, tá, que existe uma oportunidade depois desse mal, aqui pode ser relações tóxicas, relações abusivas, medidas protetivas que tu tá tendo na justiça, e pode ser muita coisa, gente, de verdade, tá, mas eu vejo que tu vai comemorar aí a teu favor. Então, existe prosperidade, proteção de bens, coisas familiares, herança. Cuidado com isso, tá? Tenha atenção aí, mas é uma runa que fala de proteção e de prosperidade. Então, essa runa, basicamente, ela te protege, tá? Contra tudo isso que a gente falou aqui, te traz proteção e prosperidade. Quem quiser ela, eu vou deixar lá no nosso clube, no canal do Telegram, tá bom? Eu vou tirar aqui uma mensagem uma mensagem final para o mês de vocês e vamos lá. 10 de água. Então é isso, tá? Não precisa se preocupar por todas as dificuldades que vocês estão enfrentando, principalmente no seio familiar, tá? Essa carta fala sobre isso. Existe aqui uma vida familiar, é escrito aqui, tá? Uma vida familiar contente e gratificante, tá? Suas necessidades emocionais e materiais serão supridas, tá? E eu acredito que as coisas ficam muito bem no final desse mês, lá pelo dia 10 para frente, tá? As coisas começam a andar de uma forma diferente, tá bom? Vamos tirar um livrinho aqui. Se tu quiser deixar teu like, te inscreva no canal. Muito obrigado pela tua contribuição aqui, tá bom? Os capítulos podem mudar em um instante. Acredite que em breve você estará contando uma história diferente. Uma história de como seus milagres se manifestaram, uma história sobre como a abundância se materializou do nada, uma história de como o amor chegou e o surpreendeu. Uma história sobre como você venceu e triunfou. Todas serão lindas narrativas sobre como você criou a sua felicidade, porque se dedicou à pessoa mais importante da sua vida, você. Meus queridos, eu desejo que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter contribuído de alguma forma. Gratidão, até mais.